Queridos, abram suas Bíblias em Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4, a partir do versículo 4. Juízes, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 16. Débora, profetisa, mulher de Laptode, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir até ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete-Ragoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera, e todos os seus carros, e a todo o seu exército, a fio de espada, diante de Baraque, e Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete-Ragoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra, Deus, será anunciada, e pedimos a Deus que o Senhor, a Pai, nos dê um tempo de atenção, Deus, que a nossa atenção esteja voltada totalmente para o Senhor, para que, ó Deus, ao ouvir a palavra do Senhor, essa palavra encontre morada no nosso coração, e que teu Santo Espírito nos conduza ao entendimento da palavra do Senhor, ó Deus. Apesar da nossa limitação ao anunciar ou ouvir a tua palavra, que teu Santo Espírito faça isso sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós temos aqui na igreja o Desperta Débora, que é um projeto de mães de oração, mães que oram pelos seus filhos. E o lema é: mães de joelhos, filhos de pé. E assim nós temos já trabalhado aqui há quase 2 anos com esse projeto aqui na igreja. Eu tenho feito algumas devocionais. E algumas mulheres têm passado essas devocionais a outras mulheres. E a Débora nós estudamos ao longo de um período sobre a vida de Débora. E aí nós temos uma média de 10 a 12 mulheres, nós caímos bastante esse ano, média de 5 a 6 mulheres que estão orando pelos seus filhos. E aí então, essa semana eu parei para reler
algumas das devocionais que nós fizemos ao longo desse tempo e me deparei com as características de Débora. E aí então Deus colocou no meu coração um desejo de compartilhar um pouco daquilo que Deus tem ministrado às mulheres da nossa igreja. E como Deus usou a vida de uma mulher para abençoar uma nação. Uma nação a qual ela mesma diz que ela colocou por mãe sobre Israel. Uma nação que ela olhou e considerou-se mãe daquele povo. E assim então decidiu cuidar deles. É interessante que o livro de Juízes começa logo após ao livro de Josué, e no primeiro capítulo ainda conta um pouco da história de Josué, o líder que levou o povo de Israel a entrar na terra prometida. E conta então no livro de Josué que ao entrar na terra prometida, cada um pegou a sua terra, cada um tomou para si uma propriedade e passou a morar ali. Mas o que chama a atenção ao longo do livro de Josué é que aquele povo, a nação de Israel, deixou de fazer uma parte importante do que Deus havia pedido a eles, que era para tirar todos os outros povos que moravam naquela terra. Então, ao entrar naquela terra, eles deveriam expulsar os povos dali. Mas já que eles entraram, tomaram posse de algumas propriedades, e ali então puderam habitar, eles não se preocuparam, não se importaram em tirar todos os outros povos daquele lugar. E a consequência foi que assim como a morte de Josué e de toda a geração de líderes que trabalhavam com Josué, o povo de Deus se afasta da presença do Senhor, surge uma geração que não conhecia a Deus, e a realidade é que aquele povo que ali morava se tornou inimigo da nação de Israel, e passou então a roubar a Israel, a abusar de Israel. E a consequência é que eles levantaram então e começavam a se misturar com outros povos, o que Deus havia proibido. E também tomaram para si os deuses daquelas nações e abandonaram o Deus único e verdadeiro. E aí, queridos, Deus se ira contra aquele povo. E no capítulo 2 fala então que Deus irado com aquele povo, mas diz que não iria tirar a sua aliança, não iria anular a aliança que havia feito com aquele povo. E no versículo 18 e 19 do capítulo 2, Deus fala então que levantaria juízes para então orientar o seu povo, para voltar a trazer o seu povo para a sua presença, para mais uma vez ter alguém liderando o seu povo, para que o seu povo não se desviasse da presença dele. E assim no livro de Juízes, nós vamos encontrar homens e mulheres que colocaram a sua vida à disposição de Deus, para que Deus usasse as suas vidas para orientar o seu povo. E dentre esses juízes, tem a história de Débora. Débora, então, coloca-se como mãe sobre Israel para cuidar daquela nação, para julgar aquela nação, para orientar aquele povo para que andasse na presença de Deus. E no capítulo 5, no versículo 7 ao 9, a própria Débora fala qual era a situação de Israel. Diz assim, versículo 9 do capítulo 5. Versículo 7 diz assim: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas, não se via escudo nem lança, entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Ela olha para a situação, todos estavam acomodados. Ninguém queria sair à guerra. A guerra estava à porta, mas ninguém se colocava para guerrear em favor de Israel. Ninguém se importava com aquela nação. E preocupada com isso, ela se coloca diante do Senhor, ela se coloca diante daquele povo e diz então que agora ela iria tomar a frente, que agora ela seria responsável para chamar aquele povo a voltar a fazer a vontade de Deus. Queridos, quando nós olhamos essa realidade, nós entendemos que eles estavam vivendo uma grande crise. E quando nós olhamos o nosso tempo, nós estamos vivendo uma grande crise. Basta olhar a família hoje, como as famílias estão vivendo diversas crises. Quando nós olhamos a nossa sociedade, quantas crises nós estamos enfrentando. Quando nós olhamos para o mundo, quanta crise o mundo está enfrentando.
Mas o que nós olhamos é que as pessoas estão acomodadas, as pessoas estão deitadas e não há quem se levante em favor de colocar-se na brecha para que seja usada por Deus, para que essa situação mude. Nós simplesmente nos acomodamos porque a nossa vida está tranquila, porque nos acostumamos à realidade da vida, já tomamos outros deuses para nós e estamos nos afastando da presença de Deus. Mas como as coisas continuam a acontecer, nós estamos acomodados. E aí quando nós olhamos para uma mulher, naquele tempo, naquele período, se coloca diante de Deus e fala, eu vou cuidar desse povo, como uma mãe que cuida dos seus filhos. E aí nós entendemos que esta mulher, diante da crise, ela decidiu servir ao Senhor. E aí quando nós entendemos que nós estamos enfrentando diversas crises, nós temos que nos colocar diante do Senhor para servir esse Deus em meio às crises. Mas como servir esse Deus em meio às crises? Como poder olhar a situação da família hoje, a situação daquelas pessoas que nos cercam, olhar o mundo como está hoje? Como que nós podemos servir a Deus em meio às crises? Queridos, essa mulher se levanta com disposição. Olha o versículo 4. Débora, profetiza, mulher de Lapitode, julgava Israel naquele tempo. A primeira atitude nossa deve ser de disposição. Mas o grande problema é que nós estamos acomodados, esperando que alguém tome atitude, que alguém vá à frente, que alguém fale alguma coisa, que alguém mude o que está acontecendo. E aí nós olhamos então e falamos, agora isso acontece, na Copa do Mundo vai ser pior ainda. Por quê? Porque nós transferimos a responsabilidade e sabemos que cabe a nós a mudança, que cabe a nós a disposição para fazer diferente, para ser diferente. Mas nós transferimos a culpa. É ano de eleição, eu quero ver como vai ser na urna agora. E nós começamos então a olhar de uma forma de cima para baixo, achando que lá em cima as coisas irão mudar e aqui embaixo tudo vai mudar. Mas falta disposição. E essa mulher nós encontramos pelo menos 3 atitudes dela que mostrou a sua disposição. A primeira delas, disposição para exortar. Disposição para exortar. Julgava Israel naquele tempo. Queridos, qual a disposição que nós temos para exortar aquilo que nós encontramos de errado ao longo dos nossos dias? Aquilo que nós vemos ao nosso redor que está errado. Alguém disposto a exortar. Um povo andava sem orientação, o povo não tinha convicções, o povo andava longe do caminho do Senhor. Essa era a realidade que Débora enfrentava. Um povo com o coração endurecido, um povo que não conhecia Deus, um povo que não temia a palavra do Senhor, um povo que não obedecia o que Deus dizia. É nessa realidade, nesse contexto, que ela se coloca para exortar aquele povo. E assim, ela direcionava, assim ela alertava, assim ela exortava. E qual é a diferença daquele tempo para os nossos dias? Qual é a diferença de um tempo onde as pessoas não obedeciam a palavra de Deus, onde as pessoas não respeitavam o seu próximo, onde as pessoas não se importavam em olhar para o outro? Qual que é a diferença para os nossos dias? É a mesma realidade. Nós vivemos a mesma realidade, mas o que falta são pessoas dispostas a exortar. Pessoas com disposição para lutar. Essa mulher é chamada por Deus para despertar os líderes para a guerra. E aí ela vai até Baraque, o líder do exército, que estava acomodado, e fala para ele, Baraque, Deus entregou um povo na sua mão. Você precisa levantar e ir à batalha, e lutar por esse povo. E aí ele olha para ela e diz, eu vou, mas desde que você vá comigo. Eu só vou à batalha se você, Débora, for do meu lado. E aí o texto fala, eu irei contigo. Como nós gostamos de apontar o que está errado. Como nós gostamos de detectar aquilo que está falhando. Aquilo que não está sendo feito de maneira correta. Como nós temos facilidade para fazer isso. Basta uma volta no quarteirão de casa, você vai encontrar várias coisas acontecendo de maneira errada.
Aí então, quando nós olhamos o que está acontecendo, nós então não nos dispomos a lutar por mudança. Quando olhamos para a igreja, nós sabemos exatamente o que precisa mudar, o que precisa ser feito. Nós procuramos os líderes, nós procuramos pessoas, nós conversamos à mesa na nossa casa, apontamos as falhas. Mas quando chegam para nós e falam, pastor, precisa fazer melhor isso. Aí o pastor olha e fala, queridos, vamos fazer juntos. Ah, pastor, mas está melhorando, observei nas últimas semanas, as coisas estão fluindo. Por quê? Porque não há disposição para lutar. Ninguém mais acreditava na liberdade. Ninguém mais queria tomar a frente da batalha. Ninguém mais olhava para a nação de Israel e se colocava à frente. Ninguém mais esperava mudança. Mas essa mulher se coloca para lutar. E a certeza que ela tinha do que Deus iria fazer era simples fato quando ele olhou e disse, eu não vou se você não for conosco. Ela deixou todas as coisas e foi para a guerra. Queridos, disposição para levantar-se. Disposição para levantar-se. O texto que nós lemos fala que ela levantou-se e colocou por mãe sobre Israel. Mas como nós somos acostumados a sentar. Como nós gostamos de uma rede preguiçosa para deitar. Como nós gostamos de olhar e ver as coisas acontecendo, mas não levantar para tomar uma atitude. Mas essa mulher, repousaram até que eu, Débora, me levantei. Repousaram, dormiram, descansaram, baixaram a guarda, até que eu, Débora, me levantei. Queridos, nós olhamos as coisas acontecendo, a nossa família se perdendo, a nossa igreja muitas vezes enfrentando situações complicadas, a sociedade cada vez mais longe da presença de Deus. Mas nós estamos numa arquibancada, apenas vendo as coisas acontecerem, porque nós não queremos levantar para fazer mudanças. Tomar a decisão de investir a sua vida no projeto de Deus. Olhar um jovem de 17 anos, tomando a decisão de, durante um ano, a se preparar para um ministério. Alguém que se levanta e vai se preparar para aquilo que Deus quer da sua vida. É bonito, a igreja se emociona. Mas amanhã pela manhã nós continuaremos sentados, nós continuaremos acomodados. Por quê? Porque nós não acreditamos em mudança, nós queremos mudança. Mas nós não queremos nos levantar para mudar. Nós queremos que alguém faça. Tomar consciência da responsabilidade que Deus tem dado nas nossas mãos. Nós somos sal, nós somos luz. Se a igreja não fizer algo, o mundo não o fará. Se a igreja não purificar esse mundo, o mundo por si só vai ser condenado. Se a igreja não tomar posse de algumas áreas da sociedade, para que ela possa ser diferente, queridos, nós iremos afundar. E como nós temos medo quando algum cristão, algum evangélico toma a decisão de ser político. Nós falamos, vai corromper, vai se desviar, vai roubar também, vai se afastar da igreja. Porque nós temos medo, nós estamos tão acostumados a sentar, que nós não queremos levantar para tomar uma decisão. E aí nós olhamos apenas o mundo passando, estamos na janela vendo ali o mundo passar, e nada nós fazemos. Tomar a frente de uma luta que não é fácil. Não é fácil tomar a frente de uma luta como essa. Você olhar como está o mundo, e falar que vai colocar-se na brecha, é uma coisa que nós não podemos atingir. Mas, já disse alguém, uma velha história de um fogo na floresta, aonde o pequeno beija-flor ia, jogava um pouquinho de água, voltava, jogava água, e todo mundo zombava dele. Como você vai conseguir apagar um fogo tão grande como esse? Ele disse, sozinho não vou apagar, mas a minha parte eu vou fazer. A minha parte eu vou procurar fazer. Já pensou que se você levantar, exortar e lutar pela sua família, já vai ser um pedacinho da sociedade que vai mudar? Se você olhar para o setor do seu trabalho, lutar por ele, exortar e levantar-se para ter mudança, já vai ser mais um setor da sociedade que vai ter mudança. Quando nós olhamos para a nossa escola, para os amigos da classe, e tomamos a decisão de levantar, de lutar, de exortar, vai ser mais um pedacinho da sociedade que estará mudando. Quando você ver alguém estacionando numa vaga que não é para ele, e chegar do lado dele e falar, meu querido,
Não é para você. Amanhã você pode precisar dessa vaga, alguém vai ocupar, você não vai ficar feliz. Então será que você não poderia, pouquinho de trabalho, mas achar uma outra vaga? Se nós não fizermos isso, queridos, nós iremos então continuar sendo conivente com o que está acontecendo. E o mundo vai de mal a pior. Tantas coisas que nós podemos fazer e nós não fazemos. O que me chama a atenção é que quando nós assistimos alguns programas de televisão, alguns jornais importantes, jornais nacionais que passam no Brasil inteiro, e sabe o que é notícia hoje? Quando alguém ajuda uma senhora a atravessar a rua. Quando alguém pega uma carteira que caiu no chão e leva para a pessoa. Eu vi um programa esses dias que a pessoa ficava desesperada no centro de uma cidade pedindo informação. Um perguntava, outro ia lá, ninguém tinha tempo para falar a rua que ele ia. Até que um jovem parou e falou assim, vamos, eu vou levar você até lá. Sabe o que aconteceu com esse jovem? O que ele tinha no bolso era multiplicado por 1.000. E ele tinha 30 reais em moeda. Ele ganhou 30 mil reais por um ato de generosidade. Queridos, a gente olha isso no mundo tendo que pagar por um ato de generosidade. Pagar para alguém levantar do lugar, para dar lugar para um idoso. Alguém olhar e ver que o seu próximo está com alguma necessidade. Alguém sentar do lado do outro e falar que quer ajudar, que quer conversar com ele, que quer ouvir o que ele tem para dizer. Ninguém quer se levantar. Por quê? Porque nos falta exatamente esse desejo de mudança. Essa disposição de fazer diferente. Mas o texto continua do versículo 6 ao versículo 7. Diz que ela mandou chamar a Baraque e mandou dizer a ele, vai e leva a gente a Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. E farei ir até ti para o ribeiro de Quizon, Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Queridos, sabe o que está acontecendo aqui? 10.000 homens. Ela fala, Baraque, Deus não falou para você que daria 10.000 homens para lutar do seu lado? E eles sairiam contra um exército de milhares e centenas de carros. Um povo extremamente preparado para a guerra. Ela fala para ele assim, você vai contra eles. E Deus vai dar vitória para você. Já imaginou o que é eu convocar vocês aqui, todas essas pessoas que aqui estão, e dizer, vamos mudar o mundo. São mais de 6 bilhões de pessoas no mundo, vamos mudar esse mundo. Vamos fazer com que esse mundo seja diferente. Aos nossos olhos é loucura. Aos nossos olhos, mudar apenas Araraquara vai ser complicado demais. Mas o que me chama a atenção é a coragem e a ousadia dessa mulher. A realidade, a geração abandonou a palavra, a geração tinha fundamentos instáveis e a geração era cheia de deuses. A mesma realidade nossa hoje. Mas o que me chama a atenção é a coragem e a ousadia dessa mulher. De levantar-se, de tomar a decisão de servir a Deus em tempos difíceis. Julgava Israel naquele tempo. Quando tudo está em paz, é fácil demais. Quando tudo está tranquilo, é muito simples demais. Quando tudo vai de bem, crescendo cada vez mais e melhorando, é muito fácil. Mas, queridos, quando a crise acontece, é difícil. Precisa de alguém com coragem e ousadia. Ela serviu o tempo difícil. Independente da dificuldade, independente dos desafios, independente da solidão que ela poderia sentir. Ela decidiu servir a Deus em tempos difíceis. Coragem e ousadia para acreditar na palavra de Deus. Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo? Queridos, quanto que nós podemos dizer que nós cremos na palavra de Deus? O quanto você acredita na palavra de Deus? Se Deus fala para você pegar 10.000 homens e enfrentar 40.000 homens preparados para a guerra, qual é a autoridade que nós damos à palavra de Deus? Com toda a sinceridade no seu coração. O que a palavra do Senhor significa para a sua vida? Qual é a ousadia e coragem que nós temos para obedecer o que o Senhor nos diz? Qual é a ousadia que eu tenho para olhar, entender que Deus está me mandando fazer aquilo? Para acreditar na mudança da situação. O que eu mais vejo são pessoas abrindo mão da família, pessoas abrindo mão da sociedade,
pessoas abrindo mão de trabalho, porque não mais acreditam que a situação vai mudar. Aquele povo havia se acomodado. Só para entender como era a situação deles, os vendedores não passavam por eles. Faziam um caminho tortuoso, ia para longe deles, porque nem eles acreditavam na mudança daquele povo mais. E quando nós olhamos o que está acontecendo no mundo hoje, nós olhamos e falamos, esse mundo não tem mudança. Nada vai ser diferente daqui, mal ou pior. Mas, queridos, quando nós confiamos no que a palavra do Senhor nos diz, nós começamos a entender que aquilo que o Senhor diz, a escravidão iria acabar, toda humilhação estava chegando ao fim, o sofrimento do povo iria mudar. Essa era a certeza que ela tinha no coração. E quando nós olhamos a situação das pessoas hoje, nós falamos, para essa pessoa não tem jeito mais. Nós escolhemos pessoas para evangelizar. Quando eu fui evangelizado, já contei para a igreja. Eles preferiam evangelizar aquele que estava do meu lado, porque não saía de casa, não ia para balada, não bebia, não fumava, não falava coisas inconvenientes. Então era alguém fácil de levar para a igreja. E aí então nós começamos a olhar e começamos a tentar chamar aquelas pessoas que aos nossos olhos, a pessoa é perfeita, só falta Jesus para ela. Mas, queridos, parar no semáforo e conversar com aquele que está entregue ali às drogas, conversar com aquelas pessoas que estão internadas, porque não tem mais condições de viver em meio à sociedade, pensar em olhar as pessoas diferentes de nós e olhar para ela e acreditar que ela pode mudar. E se eu tivesse condições de ter esses programas que dão casas para as pessoas, reformam casas, fazem de tudo, eu queria ver essas pessoas pegando um morador de rua e transformando a história dele, transformando a vida dele, investindo para que ele seja diferente. Mas eles não vão fazer isso. Agora cabe à igreja fazer isso. Cabe à igreja acreditar na mudança das pessoas. Nós temos congregações espalhadas pelos bairros mais carentes, os lugares mais complicados de se trabalhar. E aí nós temos medo de ir até lá. Nós temos medo de nos envolver com aquelas crianças. Nós temos medo de amá-las. Nós temos medo de abraçá-las. Por quê? Porque nós não acreditamos na mudança. Nós não acreditamos. Basta olhar essas fotos e falar que dentro dessas fotos aqui, tinham crianças do Hortência. Nós já não mandaremos nossos filhos para a segunda vez que tiver o encontro. Por quê? Como vai misturar o meu filho desse jeito? Como vai colocar meu filho com crianças assim? Infelizmente, queridos, isso acontece. Já fui pastor de igreja central com congregação no bairro. Eu não conseguia fazer trabalho no bairro com crianças porque os pais não deixavam suas crianças se misturarem com as crianças do bairro, porque não acreditavam em mudança. Queridos, não basta apenas coragem e ousadia, mas precisa ser alguém de confiança. Alguém que ao olhar para nós as pessoas confiem naquilo que nós estamos dizendo. Eu falei aqui ontem com os casais da igreja, como hoje a palavra perdeu poder. Como aquilo que nós prometemos agora não tem importância. Aquilo que eu faço de acordo com alguém apenas em palavra, amanhã eu posso alterar e falar que eu não disse aquilo. E o mundo continua do jeito que está. Passou ao tempo onde apenas era no fio do bigode que as coisas eram acertadas. Hoje, mesmo com o contrato assinado, mesmo com testemunhas assinando, nós não conseguimos mais acreditar nas pessoas. Mas essa mulher era alguém de confiança, era alguém que podia confiar nela. O versículo 8. Então lhe disse Baraque, se fores comigo irei, porém se não fores comigo não irei. Queridos, a realidade é que era uma geração sem líderes confiáveis. As pessoas não confiavam mais nos seus líderes. As pessoas não mais confiavam naqueles que tomavam a frente, porque quem tomava a frente era apenas para tirar proveito. E essa mulher toma a frente. Mas para ser alguém confiável, precisa transmitir a sua confiança através de maturidade. De maturidade. Queridos, como nós somos imaturos na vida. Como nós somos imaturos. Mulher de Lapitode. Essa mulher tomava conta de uma nação. Essa mulher cuidava de um povo. Mas o que me chama a atenção é que o texto fala que ela tinha um marido. Que ela pertencia a alguém. Ela tinha um povo para tomar conta. Ela tinha alguém para poder ter um tempo especial.
E aí quando nós olhamos hoje, as pessoas não querem assumir compromisso mais. As pessoas não querem assumir responsabilidades. As pessoas colocam vários argumentos porque simplesmente não querem assumir compromisso. E aí nós olhamos um grande rodízio nas igrejas. Alguém que me ouve hoje não vai me ouvir mais amanhã nem depois, porque simplesmente foi para um outro lugar, porque na hora de assumir um compromisso, essa pessoa não quis tomar a frente. Por quê? Porque nos falta maturidade. Nos falta alguém que pela posição pode transmitir essa confiança. Passou o tempo que nós confiávamos naquele que tinha um cargo importante. Quando fala-se de político, você sabe o sentimento que vem no seu coração. Quando fala-se de pastores em meio à sociedade, você sabe o que se fala de pastor da igreja para fora. Quando fala-se de professores, nós sabemos o que é comentado em casa em relação aos professores. Porque nós não temos mais pessoas em quem nós podemos confiar. E, queridos, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Se o mundo não confiar na igreja, o mundo estará perdido. A igreja são os olhos da sociedade. E se os olhos estiverem obscuros, imagina a sociedade como vai estar. Se o mundo não confiar na igreja, não vai confiar em mais ninguém. Em uma pesquisa feita recentemente, quais as instituições que o mundo ainda acredita? Era o bombeiro. Em quarto, quinto lugar aparecia a igreja. A igreja ainda é uma instituição confiável. E nós precisamos lutar por isso, para que nós possamos então sermos pessoas confiáveis. Mas o que me chama a atenção na vida de Débora é que a sua confiança era transmitida pela sua transparência. Olha o que ela diz para Baraque: Baraque, você vai à guerra, você vai guerrear contra esse povo, você vai vencer. Mas o capitão do exército não vai ser entregue nas suas mãos, mas nas mãos de uma mulher. Transparência. Será que nós temos transparência nos nossos relacionamentos? Nós olhamos as pessoas e falamos que nós amamos as pessoas. Mas quando essa pessoa vira as costas, o que nós fazemos? Eu tenho um cunhado, foi batizado há um tempo atrás, e conversando, alguns meses atrás, e conversando com ele, ele disse: Alexandre, eu não me envolvo muito com a igreja. Eu entendi o evangelho, eu entendi o plano de salvação, mas com toda sinceridade, eu não quero me envolver muito com a igreja. Porque a experiência que ele teve, tinham 3 pessoas conversando, ele no meio dessas pessoas, quando um deles saiu da conversa, os outros decidiram falar mal daquele que saiu. Falta-nos transparência daquilo que nós realmente acreditamos, daquilo que nós pensamos. E a igreja, se a igreja não for transparente naquilo que ela faz, naquilo que ela fala, queridos, o nosso mundo, infelizmente, estará condenado. Mas essa mulher também tinha convicção. Olha o que diz o versículo 14. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Hoje é o dia. Hoje é o dia que Deus entregou esse povo nas suas mãos. É hoje que Deus vai fazer o que Ele prometeu. Convicção. Convicção no Deus a quem nós servimos. E convicção de fé. Dispõe-te, porque esse é o dia que o Senhor entregou. Será que nós temos fé? Será que nós acreditamos que Deus vai fazer aquilo que nós apresentamos nas mãos dEle? O Salmo 5, versículo 3, é o salmo predileto em relação à oração. Ele fala que de manhã ele levanta a voz, ele clama ao Senhor e fica esperando. Será que nós cremos que o Senhor ouve a nossa oração? E temos a certeza que Ele vai responder a nossa oração? Diáconos, eu peço que abaixe um pouco aqui o ar-condicionado, que estou vendo todo mundo se encolhendo aqui. Está gelado demais. Então, se puder abaixar todos eles, vai ser muito bom. Estou sentindo todo mundo encolhendo aí. Convicção de fé. Convicção que Deus fala. Convicção que Deus governa. E convicção que Deus age. E convicção na vitória de Deus. Querido, pensa um pouco na sua realidade. A sua vida. Você acredita que Deus vai mudar aquilo que está afligindo o seu coração? Aquilo que tira a sua paz, aquilo que incomoda você. Você tem convicção que Deus vai mudar? Ou você simplesmente diz:
me acostumei com a situação, sobrevivi até agora, que custa daqui para frente continuar na mesma realidade. Convicção da vitória, apesar da força do inimigo. O inimigo que enfrentamos não é fácil, não é tão fraco assim, mas Deus é maior. Apesar da incredulidade desse povo, Deus é fiel. Apesar da postura desse povo, Deus reforça essa nação. E por último, convicção do Deus que serve. Convicção do Deus que serve. Tem uma frase que as pessoas gostaram de dizer e gostam de dizer: não fale ao seu problema, não fale a Deus o tamanho do seu problema, mas fale ao seu problema o tamanho do Deus que você serve. É uma frase bonita, uma frase interessante, uma frase que as pessoas estão escrevendo o tempo todo. Mas será que nós temos convicção do Deus que nós servimos? Você tem convicção disso? Do Deus que você serve? Um Deus que é digno de louvor pelas obras que realiza. Um Deus que é digno de honra pela fidelidade à sua palavra. Um Deus que é digno de glória pelo zelo do seu povo. Você tem convicção do qual é o Deus que você serve? Quando você se coloca em oração, você sabe o Deus a quem você está dirigindo as suas palavras? Basta olhar, eu sempre falo isso com a igreja, as orações de Jesus, a maior parte delas, nós não sabemos o conteúdo delas. Nós só sabemos pelo dia seguinte da vida de Jesus. Ele passa uma madrugada toda orando, pela manhã ele escolhe os seus discípulos. Então a certeza que nós temos é que ele esteve orando a noite toda, para que Deus mostrasse quem ele deveria escolher para ajudá-lo na missão que ele tinha a cumprir. Então a minha oração só vai ser demonstrada no dia seguinte, pela convicção que eu tenho no Deus a quem eu sirvo. Muita coisa eu tinha para dizer, muitas coisas eu tinha para falar com a igreja hoje, mas devido ao tempo, muita coisa foi abreviada. Mas eu quero que você saia pelo menos com essas 4 realidades. Deus precisa de pessoas com disposição, pessoas com coragem e ousadia, pessoas que sejam confiáveis e pessoas que tenham convicções, para que nós possamos servir a esse Deus, servindo a igreja e fazendo diferença no mundo. Deus não quer pessoas covardes. Deus não quer pessoas com caráter duvidoso. Deus não quer pessoas com medo. Não quer pessoas que estão dispostas apenas a permanecerem sentadas. Deus quer pessoas que se envolvam com a sua causa, com a sua obra, para que o mundo seja diferente. Então, quando você olhar ao que está acontecendo ao seu redor, lembre-se que você pode ser instrumento de mudança. A nação de Israel sofria, mas uma mulher se colocou na brecha. Uma mulher se colocou como mãe sobre aquele povo. E a história daquele povo mudou. Aquele povo venceu uma batalha que aos olhos humanos era impossível. E aquele povo viveu dias de paz. Então que possamos lutar para que possamos ser um mundo melhor. Um mundo que, ao começar na nossa casa, nos levantamos para mudar aquilo que está acontecendo. E como igreja do Senhor, possamos realmente ser um sacerdócio santo. Um povo que intercede, possamos ser uma nação de propriedade exclusiva de Deus, que através da nossa vida possamos falar dos valores desse reino, e que Deus abençoe a nossa vida, como filhos de Deus, como luz nesse mundo que está entregue às trevas, que sejamos referência, e que Deus nos capacite a isso. Amém? Vamos colocar em pé, nós iremos ter um tempo de oração, e nós iremos apresentar algumas pessoas diante de Deus. Nós temos aqui o Wellington, que sofreu um acidente alguns dias atrás, está em coma. Orar pelo Wellington e pela sua família. Orar pela nossa sociedade como um todo, pelo que está acontecendo no nosso mundo, o que está passando ao nosso redor. Basta ver aí o que nós temos visto aí na televisão, nos jornais, infelizmente aí nas telenovelas. Não infelizmente porque elas mudaram, porque infelizmente nós assistimos aquilo que ela passa para a gente. E orar para que haja mudança de atitude. Roberto está pedindo oração pela sua prima Marli, que está na UTI. A sogra também do seu Pedro, a Edmeia, também foi para o hospital agora à tarde, não sabe ainda o que tem. Então orar pela dona Jura, pedir a Deus que esteja abençoando a sua vida.
a orar pelas nossas crianças, nossos adolescentes, e comece a orar pelo nosso acampamento. Nós estamos aí fazendo inscrições, você que ainda não deu o seu nome, procure dos jovens, procure a liderança dos jovens, a sessão dos adolescentes, procure a liderança dos adolescentes, e se é da família, procure a Simone e dê o seu nome. Fala, pastor, eu vou passar ali só alguns dias, vou apenas almoçar, apenas jantar, mas procure a Simone e dê o seu nome. R$90, passar todos os dias lá, quem vai dormir, 80, quem não vai dormir, e refeições, procure a Simone e pergunte ali quanto que vai ficar apenas as refeições. Os jovens e adolescentes estão pedindo doações de leite e mais alguma coisa. Arroz. Leite e arroz. Quem quiser doar aos jovens e adolescentes leite e arroz, procure os nossos jovens e adolescentes e fale, eu quero ajudar. E classe de catecúmenos, você que deseja fazer parte como membro da nossa igreja, procure o nosso irmão presbítero Melo e presbítero Walter. Dia 8, o encontro de mulheres aqui na igreja, procure a Eloá e a Lívia, dê o seu nome, faça a sua inscrição. Todos os avisos estão no boletim, então você pode olhar mais detalhadamente cada aviso e poder então participar dessas programações. Araraquara 31, não identificado 12, Ribeirão Preto 7, São Paulo 6, Londres 4, Uberaba 3, Recife, Franca, Presidente Prudente, Sorocaba, Carapicuíba e Jaú 1. Total de 70 pessoas conectadas conosco na internet. A UPA avisa que vai ter cantina após o culto. Vamos orar? Pedir a Deus esteja conduzindo a nossa vida e assim como Débora, que estejamos nos colocando à disposição de Deus para a mudança em meio a este mundo. Se você tem algum pedido especial de oração, quer interceder por alguém, venha à frente para a gente ter esse tempo de oração diante do Senhor. E queridos, lembrando da nossa viagem, procure o presbítero Mané e dê o seu nome para a viagem que teremos dia 22 de agosto. Lembrando que todas as refeições estão inclusas no pacote daquilo que nós falamos. E as crianças terão ali, o próprio hotel oferece ali um cuidado com as crianças. Então, as crianças vão ter um tempo de recreação que o próprio hotel disponibiliza para a igreja. Algumas pessoas têm procurado quanto à viagem, porque não tem condições de ir de carro. O hotel disponibiliza um ônibus para vir buscar, mas sai R$ 65 por pessoa. Então, se você deseja ir de ônibus, procure o Mané e fala, Mané, eu quero estar no ônibus. R$ 65 por pessoa. Vem buscar e depois vem trazer também. Então, tudo isso está no boletim e qualquer dúvida pode nos procurar em seguida. Vamos orar?